boa tarde, companheiros. Boa tarde, pessoal. Ah, hoje vamos falar da filosofia política. Vamos falar da filosofia política, mas, sobretudo, a sua parte introdutória. Por isso que temos aqui como tema Introdução à filosofia política. Introdução à filosofia política. Então, a filosofia política, conforme estão a ver, temos aqui dois conceitos, não é? Filosofia política, temos aqui dois conceitos: filosofia e política. Temos aqui dois conceitos, filosofia e política. Seria muito bem bonito se começássemos mesmo com a definição destes dois conceitos, filosofia e política. Mas conforme vocês sabem, nós não temos uma definição única da filosofia. Ainda não temos uma definição única, uma definição consensual da filosofia. Aquela definição que une a todos nós. Nós temos várias definições da filosofia. Conforme vocês sabem, temos várias definições da filosofia, porque cada filósofo definiu a filosofia segundo a sua maneira. Definiu a filosofia segundo as suas circunstâncias. Definiu a filosofia segundo o seu tempo, segundo a sua localização geográfica. Definiu a filosofia segundo o seu interesse ou segundo o seu campo de pesquisa, não é? Então, nós ainda não temos uma definição única da filosofia. Mas nós temos aquilo que podemos dizer que é a base da filosofia, que é a reflexão, que é a análise crítica. A base da filosofia é a reflexão, é a análise crítica. Se vocês se lembrarem, não é? Como é que nós saímos do conhecimento mítico para o conhecimento filosófico? Estamos a falar daqueles filósofos que chamamos de pré-socráticos, que abandonaram o mito. Abandonaram o mito e passaram a usar uma explicação racional das coisas. Estamos a falar daqueles filósofos que deixaram do lado as explicações míticas das coisas e passaram a usar a racionalidade, a reflexão. Então, a base da filosofia é a reflexão, é a análise crítica. Sempre que você for a ver a palavra filosofia, ela deve te lembrar uma coisa: reflexão, análise crítica das coisas. Você pode ver, por exemplo, filosofia da educação. Então aí você deve ter na mente, ou a mente mesmo deve puxar, que você está diante de uma reflexão sobre a educação, de uma análise crítica sobre a educação. Quando você, por exemplo, for a ver a filosofia da religião, aí está a se refletir sobre a religião, está a se fazer uma análise crítica da religião. Quando você for a ver filosofia moral, aí você está diante a reflexão sobre a moral, que é a ética, não é? Então, esta é que é a base da filosofia: reflexão ou análise crítica. Quando falamos de análise crítica, nós estamos a falar de pontos negativos só. Muita gente tem visto a análise crítica como se fosse uma coisa só para dizer o negativo, não? A análise crítica inclui também aspectos positivos. Ok, pessoal. Então, já temos aqui a base da filosofia, que é a reflexão ou análise crítica. Então, depois temos a política, o outro termo. O nosso tema é a filosofia política, ou a introdução à filosofia política. Então, temos aqui estes dois termos: filosofia e política, não é? Agora, política. O que é política, pessoal? Política é o conjunto de ações levadas a cabo por indivíduos, por grupos ou por governantes, com vista a superar um determinado problema, com vista a resolverem um determinado problema com que uma
uma coletividade humana se depara. Conjunto de ações levadas a cabo por indivíduos ou levadas a efeito por indivíduos, grupos governantes, para resolver um determinado problema que assola uma coletividade. Isso chamamos de política. É política, por exemplo. Podemos dar exemplo agora. Temos aquela situação cá para nós em Moçambique, aquela situação que passamos, que o país passa em Cabo Delgado. A situação dos insurgentes, não é? É um problema que assola toda a comunidade moçambicana. Inclusive outros também não moçambicanos. Então, os políticos, ou neste caso o nosso governo, o governo composto por políticos, leva certas ações, leva a cabo certas ações para destruir aquele problema que existe lá. Um outro exemplo, a nível mundial, nós temos este grande problema da Covid-19, que assola toda a humanidade. Temos este problema da Covid-19, que assola toda a humanidade, em particular, assola o nosso país. Então, os governos de todos os países põem em prática certas ações, para minimizar ou mesmo para acabarem com esse problema da Covid-19. Aqui para nós, por exemplo, em Moçambique, já estamos, o presidente da República prorrogou o estado da emergência, não é? Então, isso é política. São ações que o governo, que os governantes põem em prática para acabarem com este problema da Covid-19. Então, isso chamamos de política. A política é assim, não é? Política, temos que destruir aquele preconceito. Quando se fala da política, quer dizer, as pessoas correm logo para partidos políticos. Não. Política, estamos a falar de ações. Estamos a falar de ações que resolvem, que têm um certo fim, resolverem os problemas, não é? Então, já temos noção do que é a política, temos aqui também a filosofia. Então, o que será a filosofia política, pessoal? Numa linguagem muito simples, podemos dizer que, ou vamos dizer que a filosofia política é a reflexão sobre a política. Filosofia política é a análise crítica da política. O filósofo político, ou os filósofos políticos, fazem análise crítica das ações, dos políticos. Fazem análise crítica ou reflexão das ações dos governantes, das ações dos indivíduos, das ações dos grupos. Fazem reflexão ou análise crítica daqueles que pensam sobre a política. Atenção, não só fazem ações de indivíduos, de grupos, de governantes, aqueles que também pensam sobre a política. É o que fazem os filósofos políticos, não é? Por exemplo, a filosofia política procura ver como é que os políticos estão a governar. Como é que os políticos estão a governar? Nós vamos ver aqui a finalidade da política. A finalidade da política é o bem comum, a justiça e o equilíbrio social. O bem comum, a justiça e o equilíbrio social. Então, a filosofia política, os filósofos políticos fazem reflexão ou análise crítica sobre as ações dos políticos. Procuram ver se as ações que os políticos levam a cabo ou as ações que os políticos, os governantes praticam são, na verdade, ações que têm como finalidade o bem comum ou são ações particulares. Nós, por exemplo, estamos num Estado democrático. Nós estamos num Estado democrático
onde há a separação dos poderes. Temos o poder executivo, onde está o presidente da República, temos o poder legislativo, onde está o parlamento, e temos o poder judicial, onde temos o poder judicial, onde temos os nossos tribunais. Ok, então, a filosofia política procura ver se há separação dentro desses poderes, não. Estamos a falar do poder executivo, legislativo e judicial. Executivo, legislativo e judicial. A filosofia política procura ver se há separação ou não há separação desses poderes. Faz uma análise crítica. A filosofia política procura ver se dentro de um Estado democrático há respeito pelos partidos políticos, ou vamos lá dizer assim, procura ver se qual é o comportamento, por exemplo, dos partidos políticos. Eles se veem como adversários ou se veem como inimigos, não é? Então, a filosofia política também procura ver a questão da distribuição da riqueza. Se há justiça dentro desta distribuição da riqueza. Se há equilíbrio dentro da distribuição desta riqueza. Nós somos, por exemplo, em Moçambique, temos 11 províncias. Não é? Temos 11 províncias. Então, o filósofo político pode fazer análise crítica sobre a distribuição da riqueza. Se, de fato, todas as províncias têm... quer dizer, se em todas as províncias a distribuição da riqueza é igual ou não. Pode fazer análise crítica, procurando ver se respeita-se as províncias que necessitam mais. Porque não basta só uma distribuição igual. Tem que se ter em conta aquelas províncias que necessitam mais. Então, é tudo isso que faz a filosofia política, a reflexão sobre a política. Procura ver as ações dos políticos, se todas as ações políticas caem mesmo no bem comum ou não. Se caem no bem comum ou caem no bem individual, ou num bem de um certo grupo, não é? Então, a filosofia política, já expliquei o que a filosofia política procura fazer, procura ver. A filosofia política procura também, filosofia política como disciplina, não é? Procura ver ou aborda sobre a origem do Estado, a sua organização, a sua forma ideal, a sua função e o seu fim específico, a natureza da ação política e as suas relações com a moral, a relação entre o Estado e a Igreja, e entre o Estado e os partidos políticos. Estes todos os aspectos aqui vamos detalhar pouco a pouco dentro deste capítulo que chamamos de filosofia política, ou dentro desta unidade que chamamos de filosofia política. Vamos detalhar pouco a pouco. Vamos detalhar cada vez mais que vamos falar de um filósofo, nós vamos procurar desvendar todos esses pontos, não é? Então, aqui a base que temos que saber é essa de que a filosofia política é a reflexão sobre a política, é a reflexão sobre as ações dos políticos. É a reflexão sobre as ações políticas. Okay? A finalidade da filosofia é o bem comum, a justiça ou a finalidade da política, quer dizer, é o bem comum, a justiça e o equilíbrio social. Uma outra coisa que devem perceber, pessoal, é que essa toda atitude do filósofo, se vocês forem a perceber, parece que o filósofo é muito maior. É um indivíduo
superior ao político. E é de fato assim que se percebe, porque até os políticos, os próprios políticos não gostam dos filósofos, não é? Não gostam dos filósofos. Só que aqueles filósofos puros, continuam com essa atitude, não abandonam. Quando eu falo de filósofos puros, estou a falar daqueles mesmos indivíduos que põem em prática a ação da filosofia, em particular a ação da filosofia política. Põem em prática, não abandonam. Porque tem aqueles filósofos que estão na política. Aqueles filósofos que só defendem as barbaridades dos políticos, não é? Não, os filósofos políticos não, os políticos não gostam dessa atitude dos filósofos ou dessa atitude da filosofia política. Temos o exemplo, isso não é de hoje, é de há muito tempo. Sócrates morreu devido a essa filosofia. Ele foi acusado de estar a corromper a juventude. Então, não gostam da filosofia. É por essa razão que um certo filósofo, chamado Leff, disse: os filósofos falam, perturbam o mundo, incluindo o mundo político. Quer dizer, o filósofo é aquele indivíduo que sempre tem a postura de reflexão, tem a postura de análise crítica, ou faz reflexão sobre as coisas, faz reflexão sobre a vida que se leva numa certa sociedade. E outro filósofo desse, chamado José Maria, disse: quem quiser saber para onde nós vamos, deverá prestar atenção a nós, os filósofos, e não os políticos. Porque a filosofia faz a reflexão das coisas, faz a análise crítica. O político pratica as ações e o filósofo analisa: será que aquilo que o político pratica é aquilo que na verdade nós precisamos? É uma coisa mesmo que vai beneficiar a nós todos ou vai simplesmente beneficiar a um grupo? Então é por essa razão que os políticos não gostam da filosofia. Mas já ela existe e sempre existirá. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.